Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos gravando aqui esse podcast agora em mês de setembro de 2024 e nós estamos agora aqui na capital, no Brasil todo, né? Na capital paulista, passando por um processo de eleição, onde nós tivemos aqui no início de setembro, primeira dezena, uma cena inexplicável entre dois concorrentes à cadeira, né? E parece que eles estavam disputando literalmente uma cadeira aqui. E esses dois personagens são esses dois aqui que, disputando uma cadeira na prefeitura de São Paulo, tiveram um comportamento que nós podemos ligar ao temperamentos, e vamos conversar sobre esse assunto, levando em consideração os temperamentos dentro do contexto político. Eu vou rapidamente aqui falar sobre isso. Então, o que é temperamentos, ou o que são temperamentos? E temperamentos, nós vamos ver que é uma qualidade do ser humano que é premente, que é presente em várias condutas, em várias ações, em várias atividades. Contudo, a política tem se sobressaído em relação a este assunto. Temperamentos é um dos nossos cursos. Nós temos vários cursos e nós vamos aqui, de uma forma sintética, resumir o que é que aconteceu com esses dois, as suas condutas, os seus temperamentos, e para que você possa entender como é que o temperamento pode afetar a vida humana em toda e qualquer área. Em síntese, nós vamos aqui falar sobre os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Lembrando que esse assunto, esse tópico temperamentos, nós no Instituto Professor Calazans fazemos várias abordagens dentro da comunicação, dentro do ensino, dentro da relação familiar, dentro da relação empregatícia, e nosso bate-papo aqui é o temperamento dentro das ciências políticas. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, estamos aqui no SampaCast, Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio técnico da Thaís. Muito obrigado, Thaís. Temperamentos. Conforme eu já falei, nós temos um curso genérico de temperamentos e depois nós temos várias aberturas onde nós aplicamos temperamento dentro da comunicação, relação pessoal e também dentro da política, conforme nós já falamos. Entra no site do Instituto Professor Calazans, entre vários cursos, e dentre eles, no nosso caso aqui, nós temos uma abordagem que é ciências políticas. Em ciências políticas, nós temos a abordagem de direito, tá? Direito político, nós temos outra abordagem de comunicação, e na comunicação nós estudamos também várias concepções, e o temperamentos dentro da comunicação é muito importante. Nós temos visto em várias campanhas que muitos políticos, mais do que apresentarem suas propostas, eles estão muitas vezes explicando as suas condutas. E as suas condutas, muitas delas resultantes de comportamentos oriundos de temperamentos que trazem a eles grandes prejuízos. Tá? E é claro que esse assunto está ligado à inteligência emocional. E nós nos perguntamos, né? Fazemos uma afirmação antes. Muitos profissionais são selecionados, contratados diante da sua capacidade técnica, engenheiro, técnico de TI, né? Mas muitos deles são demitidos diante da sua inteligência emocional. É o chefe que não sabe relacionar com o subordinado, ou às vezes é o colaborador que não sabe se relacionar com a chefia, ou não sabe se relacionar com o cliente, ou não sabe se relacionar com os seus pares. Então a gente tem visto
que cursos, faculdades têm a preocupação de formar as pessoas tecnicamente, mas a inteligência emocional, embora seja um assunto que esteja largamente divulgado, na prática nós não vemos faculdades, cursos formando as pessoas nessas áreas. Apenas alertam as pessoas da necessidade, da importância da inteligência emocional, mas não vemos cursos ou matérias ou uma grade curricular que contempla às vezes até contempla o que é, raramente contempla o que é uma inteligência emocional, mas raramente contempla a prática de preparar uma pessoa dentro da inteligência emocional. E no que se refere a temperamentos, eu vou aqui ser sucinto, apresentando apenas 2 desses tópicos aqui. Pela foto, pela imagem, as pessoas já podem ter uma ideia, embora nós ou muitas pessoas não conheçam todos esses detalhes, mas nós já podemos perceber aqui pelos dedinhos quem é o colérico, quem é o sanguíneo, quem é o fleumático e quem é o melancólico. Então, sanguíneo é a pessoa alegre, o fleumático é a pessoa bem centrada, bem equilibrada, o melancólico é a pessoa problemática e assim por diante. Tá? Não vamos decifrar todos, porque nós vamos isso no nosso curso de uma forma mais objetiva. O colérico, e deixar bem claro que esses 2 que se digladiaram são pessoas coléricas, e nós percebemos. O colérico não é necessariamente aquela pessoa brava, aquela pessoa irritante. Normalmente são, né? Então a pessoa colérica, ela tem outras qualidades, outras características. Eu não gosto de falar de qualidades, porque muitas pessoas falam de qualidades, outras falam de defeito. Essa abordagem qualidade e defeito hoje não é tão assim bem contemplada, mas o que nós podemos falar são características. Vamos avaliar algumas características desses 2 personagens que tiveram essas condutas ali. Então, são pessoas objetivas, são pessoas impulsivas, os coléricos, né? São pessoas que querem resultados e são pessoas determinadas. Então, o colérico ele é objetivo, ele é curto, ele é sintético, ele se relaciona com as outras pessoas em relação àquilo que eles acham. Olha só que coisa interessante, o colérico, diferente da pessoa sanguínea, eu não vou descrever a sanguínea, mas o sanguíneo ele gosta muito de se relacionar com outras pessoas. O colérico não, o colérico ele mais do que se relacionar, ele busca a justiça e a verdade. E muitas vezes é a sua justiça e a sua verdade. O colérico é aquela pessoa que fala, não interessa se você vai gostar ou se você não vai gostar. Eu vou falar o que eu acho e pronto, acabou. Pouco está se importando sobre o relacionamento pessoal. O sanguíneo não. O sanguíneo ele tem uma preocupação maior em se relacionar com as pessoas. Então ele omite informações, ele oculta para não magoar as outras pessoas. Ele faz uma comunicação que às vezes desvia de certos comentários. O colérico ele é objetivo, ele é impulsivo. Ele fala e pronto, acabou. Vai gostar, não vai gostar, não quero nem saber. Eu vou falar o que eu acho e pronto, acabou. Com certeza você conhece pessoas assim. Tá? Só que precisamos ter cuidado que a nossa comunicação pode ter algumas consequências. Agora, uma outra característica, 2 características do colérico. Ele fala antes de pensar. Esse é o problema. E ele age antes de pensar. Como eu falei no slide anterior, eles são pessoas impulsivas. Então, ele está muito preocupado com a sua justiça e com a sua verdade. E
muito pouco preocupado com o que as outras pessoas pensam, eles não estão preocupados com o relacionamento com as outras pessoas, a amizade, e o que está em questão são as suas verdades. E, para fazer valer a sua verdade, a sua justiça, eles falam e agem. É comum, né? Quando não são psicopatas, é comum eles se desculparem, necessariamente sim ou não. Então, muitas vezes eles se desculpam, reconhecendo que eles agiram antes de falar, antes de pensar, falaram antes de pensar, e na realidade já é tarde, porque quando assim eles se manifestam, eles estão vivendo as consequências das suas condutas, ok? E só lembrar que existem vários tipos, né? Tipos, é uma tipologia. O colérico, ele é simbolizado pelo fogo. E que nós precisamos entender o seguinte: quando nós estamos nos comunicando com uma pessoa colérica, nós precisamos fazer esse reconhecimento do nosso interlocutor. Quando eu estou vendendo, quando eu estou dando aula, quando eu estou dando palestra, quando eu estou dando uma orientação, eu estou conversando com um colérico ou com um sanguíneo ou um fleumático, dependendo do tipo de pessoas com a qual eu estou conversando, eu preciso adequar a minha comunicação. E o colérico, ele é fogo, ele vai te queimar. Quem se envolve com o colérico, se não souber se comunicar, ele vai queimar, não tem como, né? É impossível você não se queimar, porque ele dificilmente vai reconhecer seu ponto de vista, ele vai agredir com palavras e talvez vai até agredir fisicamente, porque o colérico ele tem dificuldade em aceitar a opinião das outras pessoas. Então, se nós não soubermos nos comunicar com um colérico, haverá fogo. Então, nós precisamos entender. Mas, então, vamos lá. Entendemos que a conduta colérica não é uma conduta aplicável a várias situações, porque é fogo, né? Então, na política, aí vem um detalhe, né? Na política, qual o melhor temperamento? O melhor temperamento é o fleumático. Quem é a pessoa fleumática? A pessoa fleumática é aquela pessoa que pensa antes de falar, pensa antes de agir, ela só... Os seus argumentos são todos lógicos, os seus argumentos são baseados em estudos, são baseados em estatística. O fleumático, né, ele é frio, ele é calculista, e eu gosto muito dessa última expressão aqui, ele não se deixa pressionar. Quando você está se comunicando com uma pessoa fleumática, você pode bater, você pode agredir, você pode ofender. E o personagem que agrediu o outro aqui nesse episódio, depois ele foi à mídia e falou: é que eu fui pressionado, eu me deixei levar pelas ofensas. Então nós percebemos que é realmente uma pessoa colérica, porque o fleumático jamais vai se deixar levar por qualquer tipo de pressão. E você conhece alguns políticos que, mesmo pressionado, embora eu tenha falado político, que é o nosso foco, mas isso se dá em várias áreas, várias atividades. Mas a pessoa fleumática não se deixa levar, ela pode ser ofendida, né? Ela pode ser agredida e ela não se deixa levar pelas circunstâncias e fleumaticamente ela dá a volta por cima, não se deixa pressionar, né? E uma coisa interessante, caminhando para o final, e eu falei que o colérico ele é simbolizado pelo fogo e o fleumático é simbolizado pela água, né? Aqui é muito importante, porque quando eu sempre falo que na comunicação e em muitas outras atividades, quando nós estamos com o colérico, nós precisamos nos posicionar. E o temperamento colérico, ele é simbolizado pelo fogo e o fleumático pela água. E a água é um elemento que elimina e apaga o fogo, né? Então, quando eu estou com um colérico, e ainda que eu seja
colérico, eu tenho que, eu estou me deparando com o fogo. Eu preciso minimizar esse calor, minimizar esse fogo, apagar. Então eu tenho que jogar água e não gasolina. O interessante aqui é que nesse conflito, ou melhor, nesse confronto entre os dois, ainda que um estivesse sendo ameaçado, o outro não deveria ter se comportado como fogo, colocou mais fogo na fogueira. Se ele tivesse um comportamento fleumático, o que é difícil, eu falei no início que é muito comum as pessoas se prepararem tecnicamente, academicamente, para todo e qualquer tipo de estudo, de atividade, de ensino. Dificilmente nós vemos faculdades, escolas preparando as pessoas em relação à inteligência emocional. Então vamos lá, como é que uma pessoa colérica poderia se comportar diante de outro colérico sobre grande ameaça? Essa prática nós não vemos. Ele deveria se comportar como água para minimizar, mas nós vemos, ou melhor, não vemos preparo nesse sentido. E essa frase aqui é importante. O comportamento é mais importante do que o temperamento. Então vamos lá. O temperamento é uma coisa inata, uma qualidade, uma característica inata. A pessoa nasce colérica, ela nasce sanguínea, ela nasce melancólica e nasce fleumática. Tá? Então isso aí é uma característica inata que pode até ser moldada dependendo da criação, da circunstância, do ambiente em que a pessoa vive. Mas ela é inata. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, ainda que você seja colérico, isso não quer dizer que o seu comportamento e a sua conduta tem que ser, em todos os casos, uma conduta, um comportamento colérico. Então você tem um temperamento colérico, eu sei disso. Primeira coisa é a inteligência intrapessoal. Você se conhece? Há muitas pessoas que não conseguem se identificar se ela é colérica, fleumática, melancólica ou sanguínea. Então, primeiro passo, eu tenho que me conhecer. Então, vamos lá, a título de exemplo, o professor Calazans é colérico. Tá bom, então eu consegui me identificar. Inteligência intrapessoal, eu consigo me identificar. Agora vamos a outra inteligência interpessoal. Diante do meu comportamento, diante do meu temperamento, como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas? Então, embora eu tenha um temperamento colérico, o meu comportamento, se bem trabalhado, ele pode ser mais importante que o temperamento. Então, eu sou colérico, mas eu vou me comportar de forma diferente. Isso precisa de treino, tá? Precisa de prática, precisa de uma abordagem que nós não temos. Então, naquele caso, o agredido, ou melhor, o agressor, na verdade eu fico até na dúvida quem foi o agressor. Se aquele que iniciou a agressão verbalmente ou se aquele que agrediu fisicamente. Na verdade nós temos dois tipos de agressores aqui, porque ele foi afrontado. Tá? Mas como ele deveria ter o seu comportamento aqui, repito, se ele tivesse se comportado fleumaticamente, não, eu vou parar, eu vou pensar, eu não vou agir, eu não vou deixar me pressionar. Tá? Isso que é importante. Eu me lembro de um debate jurídico muito importante, um crime, e que o réu, ele era vítima, não, ele era inocente, depois a sua inocência foi comprovada, mas na audiência, um dos advogados, sabendo da inocência do réu, ele foi assim muito melancólico na audiência. O promotor, aquele que acusa, foi colérico. Então o promotor acusou veementemente e o advogado, que era melancólico, se deixou levar no início. Depois houve uma mudança de advogados durante o processo, mas naquele caso o advogado ele tinha que ser mais incisivo, tinha que ser mais impulsivo, ou seja, ele tinha que ser colérico. Então, naquela situação, nós vimos ali e até comentamos, olha, esse advogado, ele está muito complacente. Diante dessas circunstâncias, o cliente
que é inocente vai ser condenado. E houve uma troca ali, pois precisava, embora ele fosse melancólico, o seu comportamento ali, a sua conduta ali na audiência tinha que ser mais incisiva. Tá? Então ele era melancólico? Era melancólico. O seu temperamento, contudo, a sua conduta deveria ser colérica. E lembrando que o colérico necessariamente não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa ofensiva, né? O colérico é a pessoa objetiva, é a pessoa determinada, é a pessoa que fala com clareza, que fala com concisão, e um temperamento não muito bem trabalhado pode levar à agressão e até mesmo à ofensa. Tá bom? Aqui foi uma... Político fala palavras ofensivas. Essa aqui foi uma pessoa, uma vereadora em uma determinada cidade, uma pessoa muito colérica, e ela estava numa explanação na Câmara Municipal, e estava ali o povo na Câmara, e ela foi incitada. E nessa incitação, né, ela acabou falando palavras ofensivas, palavras de baixo calão, palavrão, e a população que estava ali ficou muito assim ofendida, e depois no dia seguinte repercutiu no jornal da cidade, e até hoje essa pessoa não se aprumou na vida política, pois a população considerou ofendida, e todas as vezes que ela se candidata a qualquer cargo público, ela não tem sucesso. Mas na realidade, vendo, acompanhando ali, analisando a situação, ela se deixou levar. Era uma pessoa impulsiva, na realidade colérica, né? E se deixou, se sentiu pressionada, se perdeu. Então a população incitando, xingando, falando alto, e ela acabou ofendendo todo mundo ali. Então o político, ele não interessa o seu temperamento. Nós entendemos que a conduta mais viável à atividade política é a atitude fleumática. E que é o fleumático? E como agir, como se comportar como um fleumático é a abordagem dos nossos cursos de ciências políticas. E temperamento está dentro da inteligência emocional. Temos caminhado para o final do nosso bate-papo, lembrando que esse é um dos assuntos voltado para várias áreas da comunicação, e está dentro do nosso curso de Ciências Políticas, que é uma assinatura, onde você tem uma abordagem de comunicação e direito e também temperamentos. Para isso, para mais informações, no site do professor Calazans, ou também nos nossos contatos, calazans.daniel@gmail, ou o nosso telefone, que também é Zap, 986936733. E eu tenho vídeos sobre esse assunto, com casos reais, tanto na política como na justiça, no ensino e outras áreas da comunicação. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.